Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade e obrigação, e também interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade, também da região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho. Eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um dos nossos episódios. Assim você ajuda também o algoritmo do YouTube a entender que é um assunto relevante e inspirador, e assim também distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Siga-nos também no Instagram, no Facebook. Acompanhe os nossos episódios no Spotify, em áudio e vídeo, e também os cortes no TikTok. Quero agradecer aos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. A Doar também tem uma novidade agora, que é a gestão de eventos. Por lá você consegue gerir todo o evento que você for promover. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber. E também, se você tem interesse em colar o seu nome aqui junto ao nosso podcast, entre em contato, manda uma mensagem que a gente terá o maior prazer em atender você. E hoje nós estamos aqui para o episódio de número 143. É um nome de uma instituição internacional, embora ela seja nacional, mas isso tudo tem uma razão de ser, e o Iago e a Ana vão nos contar a história da Hybrid Jiu-Jitsu Association. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, bom dia. Prazer enorme estar aqui hoje. Que legal. Bom dia, eu sou a Ana, prazer, obrigada pelo convite. Estamos muito felizes em poder compartilhar um pouco da história da Hybrid Jiu-Jitsu aqui com todos. Vamos lá. Meu nome é Iago, eu tenho 32 anos, fazendo minha audiodescrição, eu sou moreno meio branco caucasiano, meu cabelo curto, tenho uma barba um pouquinho cheia, 1,80 m e acho que é isso. Camisa preta. Camisa preta, eu tô botando uma camisa preta agora. Legal. E eu sou a Ana Carolina Schmidt. Eu sou cabelos castanhos claros, longos, pele branca e olhos claros, também vestindo camisa preta. Prazer Legal. Mais uma vez em estar aqui. E aí, como é que começou essa história da Hybrid? Então, né, até Desde fazendo o comecinho, assim. fazendo já um paralelo com essa questão do nome em inglês, né, como a gente estava conversando um pouco antes aqui, vem de muito tempo. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 3 anos, meu pai também treinou, ele é professor de jiu-jitsu, e sempre tive o sonho de ser atleta, desde pequeno era assim, era o que eu queria fazer. Tive a oportunidade de viajar, de ir para os Estados Unidos, onde o jiu-jitsu é uma potência enorme. Agora lá a gente vê o quanto o jiu-jitsu cresceu lá, então eu tive essa oportunidade, mas eu tinha um pouco de dificuldade no momento que eu estava aqui no Brasil ainda, na minha adolescência ali principalmente, com suporte, com apoio, né, de patrocínios para poder arcar com esses custos de viagem, de suplementação, de inscrição de campeonato. Então, depois que eu fui crescendo, né,
tive a oportunidade de ir para fora com meus próprios recursos, fazendo vaquinha, tive a ajuda de muitas pessoas, né, do meu meio, familiares e amigos, de parceiros de treino. Tive um suporte bom para poder ir para fora. E trabalhou. Lá. E trabalhei também, né? Trabalhei bastante aí em algumas coisas assim, né? Recepcionista, vendedor de loja, lavando caminhão de peixe, várias e várias coisas, que eu me orgulho muito, inclusive, né? De ter trabalhado. E quando eu consegui ir pra fora, foi meio que um sonho realizado, assim, eu fiquei lá durante 6 anos, acabei ficando legal até também, o tempo que eu fiquei lá. Meu visto venceu, mas eu vi oportunidades diferentes, né? Eu vi o quanto as coisas eram menos difíceis, porque fácil eu acho que nunca é, mas eu acho que menos difíceis, né? Em questão de poder de compra, né? O quanto o dinheiro lá, né, faz a diferença positivamente, o quanto mais suporte, mais apoio parece que eles dão para o esporte de um modo geral, né? E foi onde eu conheci a minha esposa também, a Ana, lá fora. E isso foi a sementinha que foi se plantando ali, né? Ainda não tinha visão de abrir uma academia nem nada no tempo que eu estava lá. Realmente era um sonho de ser atleta, de viver do esporte. E conheci ela lá. E tem muita história com ela, mas eu acho que não vem muito ao caso, né? E decidimos voltar para o Brasil em 2017. E conversando aqui, treinando e decidindo o que nós íamos continuar fazendo da vida depois de parar de competir tanto, né, e de se dedicar exclusivamente como atleta. Decidimos abrir nossa academia e conversando tivemos um insight assim de talvez seja a nossa hora de começar a retribuir agora, de abrir nossa academia e de alguma forma fazer com que o jiu-jitsu ajude na vida das pessoas. E a gente não quis ficar só com a parte comercial, a gente quis também, de alguma maneira, ajudar pessoas que não têm condição de pagar uma mensalidade, né? Eu até brinco com ela, com os amigos meus, que eu tenho pavor de chegar alguém lá na academia, perguntar o preço da mensalidade e falar, eu vou pensar, ou eu saber que a pessoa não tem condição de pagar e não vai poder treinar por conta disso. Então, a senha é essa, então. Mais ou menos assim, mais né? Ou menos, né? Então, nunca gostei de perder um aluno ou perder uma pessoa, ou fazer com que a pessoa não treine por conta de mensalidade. Então, dali eu acho que a gente começou o que a gente pode fazer para, né, de alguma forma poder atender todo mundo, né, que o máximo de pessoas possíveis, né, de uma forma ainda assim entregando um trabalho de qualidade. E como eu fui atleta e a Ana também foi atleta durante muito tempo, o alto rendimento é uma coisa que é uma paixão nossa. Então a gente tentou unir uma coisa na outra, né? Eu acredito muito que você treinar em alto rendimento e você se dedicar para virar um atleta te faz crescer demais como pessoa, como ser humano. Acho que o valor que isso agrega, né, no seu dia a dia, na sua rotina, os ensinamentos que você tem se dedicando para virar um atleta de alto rendimento, ele vai impactar positivamente na sua vida de diversas formas. Então, nosso objetivo é criar atletas de alto rendimento, ter atletas de alto rendimento, mas sabendo que a vida é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe que ser atleta, principalmente aqui no Brasil, é uma missão muito difícil. Então, a gente tem a noção de que muitos que estão com a gente agora, principalmente por serem crianças e adolescentes, podem chegar lá na frente e desistir, querer decidirem seguir um outro caminho, mas a gente tem a certeza de que, mesmo isso acontecendo, esse trabalho que a gente faz vai auxiliar eles em qualquer outra decisão, né, de vida que eles resolvam tomar mais para frente, né, qualquer caminho que eles decidam seguir. E assim foi mais ou menos como surgiu, como tudo começou, né? Oi, Ana, e você também morou muito tempo nos Estados Unidos? Sim, aliás, aqui uma parte, né? Iago é carioca. Isso. Eu sou do Rio de Janeiro, isso. E eu sou nascida e crescida aqui em Blumenauense. Ele falou um pouco o olhar dele, né? Sim. Então,
Eu conheci o jiu-jitsu com 14 anos, né? Já não era tão nova, né? Ele começou quando não tinha nem 3 anos, o pai dele conta. Então, mas assim, foi paixão à primeira vista e eu sempre fui competitiva, então eu adorava isso. E era uma das poucas mulheres na época que praticava jiu-jitsu e gostava de competir. Mal sabia o que era competição, mas me meti lá num estadual e eu gostei muito disso. Mas, né, como família tradicional de Blumenau, focada sempre nos estudos, me formei na escola, acabei formando na faculdade e pós-graduação. E após isso, com 23 anos, eu falei pro meu pai que eu queria tentar viver um tempo só competindo, que eu precisava disso. E eu fui pro Mundial a primeira vez em 2024, foi onde eu conheci o Iago. 2014, perdão. 2014 foi onde eu conheci o Iago. E eu tinha 24 anos. E aí lá a professora, a mestra, dona da academia, Letícia Ribeiro, lenda, pioneira do jiu-jitsu feminino, me chamou pra estar me mudando para os Estados Unidos, fazendo parte do time de competição dela. E onde lá o Iago era um dos principais professores da academia e atletas. E aí em 2015 eu fui e a gente ficou lá um período de 2 a 3 anos. Foi onde eu conquistei meu primeiro título mundial em 2017, realizei sonhos. E assim, na verdade, antes disso tudo é onde eu transformei meu jiu-jitsu, porque não era tão avançado aqui em Blumenau ainda na época, e onde eu, enfim, tecnicamente, em todos os sentidos, melhorei, me tornei apta ao cenário competitivo mesmo, e consegui conquistar isso. E aí a gente começou a namorar e ficar junto, e aí a gente sentiu a necessidade de voltar pro Brasil. Ele estava ilegal, e assim, sim, esses outros sonhos começaram né, a gente queria casar, estar perto da família. Ele fazia 6 anos que não via a família dele. E aí foi isso, primeiro voltamos aqui. Inicialmente ele não se adaptou, e a gente teve a oportunidade de ir para a Austrália, e fomos para a Austrália. Lá a gente conquistou um patrocínio, que é o nosso patrocínio de kimono, que é a Braus Fight. E eles já têm essa causa social. Legal. A logo dele é The Fight Never Ends, que é a luta nunca termina. E ali a gente já se identificou muito, porque apesar de não ter projeto, esse aqui, ele nasceu para ajudar, assim. Ele ama ensinar jiu-jitsu. E ele já sempre fazia isso sem esperar nada em troca, porque se deixar ele fica ali 5 horas no tatame ensinando, ele nem percebe a hora passar. E é uma coisa dele, assim, ele tem um dom de ensinar absurdo. Eu aprendi o que eu não... eu fui para os Estados Unidos em 2025 ficar. Eu aprendi em 1 ano treinando de manhã, exclusivamente, de manhã, de tarde, de noite, auxiliando nas aulas, o que eu não aprendi até então a minha vida inteira, que era 10 anos de jiu-jitsu lá. Então, em 1 ano eu aprendi, assim, tecnicamente falando, que eu não havia aprendido em 10 anos. De tanto que eu também corri atrás, mas da habilidade dele, da professora Letícia, de ensinar. Foi uma coisa absurda, eu sou grata eternamente. Eu não seria a atleta que sou hoje sem eles também. E claro, sem meus professores de antes também, mas enfim. E aí, a Braus, a gente se identificou totalmente, assim, né, com o líder da Braus. Foi uma experiência maravilhosa de 1 ano na Austrália, também ajudando a tocar uma academia lá. Até que eu sou uma pessoa muito família, assim, tipo, eu não consigo ficar muito tempo longe da minha família. E aí eu senti essa necessidade. Eu também eu sou empresária aqui em Blumenau e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu senti essa necessidade de voltar e ele não queria de novo, porque, né, ao mesmo tempo, pra mim é bom aqui porque eu tenho uma estrutura familiar, eles auxiliam em vários aspectos e esse negócio de família, tá todo fim de semana junto, e eles são meu alicerce, assim, aí eu sentia muita falta disso. E ele já era desapegado, né, tipo, desse negócio de querer estar junto fisicamente, perto. Não, ele já queria estar lá fora, pelas próprias pernas, correndo, né? Enfim, lá fora não que seja mais fácil, mas é
Eu não sei É o explicar. menos difícil. É menos difícil, parece que rende mais o dinheiro, tu pode ter um carro melhor, uma casa melhor, enfim, ter um lifestyle melhor sem se matar de trabalhar igual a gente faz aqui, né? E eu já crescida nesse negócio de não parar, enfim, não sei explicar, tenho essa dificuldade de explicar, enfim. Mas a gente resolveu voltar, voltar. Mas é bem cultural, assim, a gente... Sim. Tradição não tem muito... É alemão, né? Não pode ficar parado um segundo. Tem que... Acorda às 6:30 da manhã e vai até... Nós até 10 da noite, né? Agora, hoje em dia. E aí a gente voltou pra Blumenau, então eu falei, então a gente vai... Ele já tinha me pedido em casamento, então a gente vai casar, a gente vai abrir a nossa academia e vai mudar a nossa vida da água pro vinho. Foi isso que aconteceu. E aí a gente, em 2020, né, 2019, né, ele voltou no meio do ano, eu voltei no comecinho do ano. E esse ano foi, assim, um ano de muitas conquistas e mudanças pra gente. Eu fui campeã mundial de novo, lá nos Estados Unidos. A gente... Casou. Descobriu que tava... Não, foi só em 2020 daí. Casou, e aí foi se mudar junto, porque até então a gente morava na casa dos meus pais, porque voltou, a gente tava se reorganizando. E aí, em 2020, a gente começou meu pai nos ajudou bastante inicialmente, com o galpão, ajudou a montar a nossa academia. E em 2020, em fevereiro, a gente abriu as portas, dia 10 de fevereiro. Dia 15 de março, a gente foi obrigado a fechar. E no começo foi muito um boom, tá? Em um mês, a gente tava com mais de 60 alunos. Em um mesinho, assim, foi maravilhoso. Eu falava, acho que até daqui a pouco vou querer largar meu outro emprego, né? Na empresa, porque, né, vai dar certo, não sei o quê. Aí veio essa loucura da pandemia. E foi tudo de uma hora para outra. Primeiro todo mundo falava, não é nada, que isso, não sei o quê. Uma semaninha até que veio, vai ter que fechar. Eu era o primeiro, cuidado com a mãe. Eu era o primeiro a falar isso. Não, semana que vem já tá tudo de boa. Tudo certo, e a gente já tinha começado o projeto junto, já tinha chamado gente de outros estados que tava morando, que a gente fez um alojamento na época. Nossa. Tinha adolescente, já tinham 7, eu acho. Tinha 7, 8 já morando. Esse se empolgou no começo, não. Veio gente de Manaus, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente de Brusque, de Itajaí. Mas né, que ia acontecer. Não dava pra saber, né? Nisso a gente nem sabia, tá? De associação, nada. A gente falou, vamos dar nosso jeito, os guris só precisam comer, alojamento é aqui, não sei o que, vamos organizar isso tudo, organizar os treinos de competição, os treinos comercial, já começar a ajudar eles a dar aula, porque, né, ajudar eles a ajudar no negócio, enfim, é uma coisa louca. E aí veio a pandemia, mas daí o projeto continuou, né? O projeto continuou, só não podíamos continuar com as comerciais. E a gente começou a trabalhar mais na empresa dos meus pais, que coincidentemente é a empresa de elástico e bombou na época, porque elástico de máscara precisou de aumentar a mão de obra. Esse aqui ajudou muito, trabalhou pra caramba lá com a gente nesse ano, foi o que salvou, graças a Deus, tinha isso. E aí continuou o projeto, ele continuou dando aulas, né, sem sair lá do... Enfim, estavam, como é que falava? Eles estavam internados dentro da academia 24 horas, né? A empresa foi obrigada a fechar, acho que só foi alguns dias, né? Porque não foi obrigada a fechar igual a academia. As academias foram obrigadas a fechar por um longo tempo. E a gente continuou trabalhando, tudo de máscara, respeitando tudo, mas... Aquela loucura, assim, mas ali que iniciou o nosso projeto. E aí a gente reabriu a nossa academia comercial em 2021, continuou com o projeto. E ao longo do tempo a gente foi trocando o objetivo final, que primeiro era com mais adultos, que é o jiu-jitsu profissional, a partir dos 18 anos, na faixa preta, né? Mas a gente viu a necessidade de mudar isso para focar na nossa base, que a gente já tinha muitas, foi chegando, foi se aproximando muitas crianças na nossa academia, muitas crianças. E a gente viu o objetivo que a necessidade de focar nessas crianças, elas precisavam da gente mais e mais. E como a gente tem essa paixão por competição, acho que a gente passa isso, né? Eles se espelham na gente, eles se inspiram e eles querem ser também.
viver do jiu-jitsu, se apaixonam pelo jiu-jitsu num todo. Que o jiu-jitsu, explicando melhor, ele é uma... Assim, eu sou suspeita, mas pra mim ele é uma das principais ferramentas de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, tu vendo estilos de pessoa, com o jiu-jitsu, tu se obriga, se tu é agitado demais, tu se obriga a se acalmar. Se tu é tímido demais, tu se obriga a ter que se expor mais, aprende a olhar nos olhos das pessoas, aprende a conversar. E independente de competir ou não, acho que a competição, ela acelera todo o processo, né? Porque tem que lidar com enfrentar o outro na frente de todo mundo. E é uma coisa que te ensina muito, em todos os sentidos também. Mas, independente de competir ou não, a arte marcial em si é isso, né? Além de te empoderar, porque tu aprende a se defender, eu acho que é a arte marcial mais eficiente em defesa pessoal do mundo que existe. E eu acho que é o esporte, se não é o que mais cresce no mundo, é um dos esportes que mais cresce no mundo, em todos os sentidos também. Isso tem crescido demais, né? E aí, com esse boom no jiu-jitsu, boom na academia, a gente tem essa necessidade maior de estar ajudando mais e mais, e recursos. Foi onde a gente, perguntando o que a gente podia fazer, fundou essa associação com a ajuda do meu primo, que é advogado, que fez essa associação pra gente, que foi aceita de primeira com o trabalho excelente dele. E aí é um desafio até primeiro, faz CNPJ, faz associação. Depois disso, como é que a gente faz? Tem que virar lei. Aí a gente vai indo de uma pessoa conhecida a outra, várias pessoas se unindo para ajudar nesse propósito. A gente tá ali 5 anos, e agora que a gente tá avançando para conseguir as verbas mesmo, para botar essas crianças, para apresentar esse jiu-jitsu lindo que elas têm. A gente já tem crianças de 13 anos, 3 vezes campeã brasileira, campeã sul-americana, e várias outras crianças com vários títulos também. E a gente sabendo que só é oportunidade para fora e mostrar isso pro mundo, porque eles já estão prontos aqui. Aí só que eles, independente de ter começado ali na academia, no comercial, é aquela luta para pagar 100, 120, 150 reais na mensalidade, aquela luta da família, depois a gente dá bolsa e parte pro projeto. É uma luta incessante, assim, de, meu Deus, é pastelada, é rifa, é achar coisas para botar na rifa, é achar outras soluções. E a gente sabe que com essa associação a gente é capaz de ter renda para fazer um sistema de calendário anual e ver o quanto que a gente precisa mais ou menos anualmente, e saber que a gente pode, com a associação, arrecadar dinheiro e botar essas crianças e adolescentes para lutar e mostrar para o mundo o nosso trabalho e o esforço deles também. Tu falou em calendário, é uma coisa que não para, né? Porque não para. Competição tem o ano inteiro. O ano inteiro, né? Se deixar, tem todo fim de semana. Então, né? É constante, né? Sim. E não só local, mas, né? Fora as principais, também, né? Que são, sei lá, mais ou menos umas 10 campeonatos, que são relativamente grandes. São fora do país? Não todos, alguns aqui. Tem o sul-americano, o brasileiro aqui, aí o PAN, mundial, europeu, fora. São os principais, daí tem Grand Slam, enfim, tem uns 4, 5 campeonatos fora do Brasil, por ano, assim. Se for pensar só a IBJJF, né, mas sem contar a de Abu Dhabi, que é enorme também, tem vários campeonatos. Que legal, que legal. E vamos lá, falasse de artes marciais. Falei um pouco de tudo, bem bagunçado, mas é porque o que vinha eu ia falando para o pessoal poder entender que é complexo. Então, e aí dentro dessa complexidade, né, qual é a diferença entre karatê, judô, essencialmente, assim, ou basicamente, o que cada uma delas tem de que dê para diferenciar, assim. Como eu disse antes, para mim tá todo mundo de kimono, né, e beleza, em tatame, e aí? Para falar de uma forma simples assim, vamos falar para uma pessoa que não pratica uma arte marcial entender, né? Karatê, primeira diferença é que tem golpe de contato, né? Vai ter soco, vai ter chute. Eu não sei se tem cotovelada, eu já não vou me dar. Eu sei que tem contato, né? Ela só é em pé, é mais em pé. Então,
No jiu-jitsu e no judô já não pode. Não posso dar um soco, não posso chutar, não posso usar nada pra bater, né? Então o karatê já é bem diferente das duas. O karatê é bem contato mesmo. É bastante de... Não, Quer é de dizer, soco e chute, chute, né? e soco, É de ataque, né? Isso, mas o judô e o jiu-jitsu eles têm muitos movimentos que são iguais até, inclusive, mas o jiu-jitsu, ele começa e se desenvolve muito mais no chão. No chão mesmo, uma pessoa por baixo, outra por cima, geralmente assim. E no judô é mais a parte em pé, o objetivo é derrubar a pessoa. Aí, quando a pessoa cai no chão ali, você pode tentar imobilizar ela ou finalizar, ou então o juiz para a luta e coloca a luta novamente em pé. Você pode derrubar ela e fazer um ippon, que eles chamam, que aí acabou a luta, se ela cair com as costas inteiras no chão. Ou se ela não cair com as costas inteiras no chão, rola um pouco de luta no chão ali, mas se não desenvolver muito, o juiz para, a luta começa em pé novamente, o objetivo é mais derrubar. O jiu-jitsu começa em pé, você pode também tentar derrubar o seu oponente, mas você também pode sentar no chão, por exemplo. Posso segurar no kimono do meu oponente, sentar no chão, porque eu prefiro fazer guarda, que chama, jogar embaixo da pessoa. E aí a luta desenvolve muito mais no chão. Começa em pé e desenvolve mais no chão. E aí tem a alavanca. Aí tem os golpes, né, de chave de braço, de torções, né, de articulações, estrangulamento, chave de perna. Tem bastante coisa que dá para fazer usando alavanca com nosso próprio braço, com nossas pernas, com gancho. E o objetivo é... O objetivo é chegar na finalização, que a gente chama. É fazer a pessoa bater e parar a luta. Com por exemplo, esticar o seu braço aqui e você sentir que vai quebrar o braço, você bate, para a luta, ganhei. Ou posso te estrangular pelas costas, por exemplo. Mas o objetivo principal é fazer a pessoa bater. E o diferencial do jiu-jitsu também é esse jogo no chão, né? Que o judô praticamente quase não tem luta de chão. Derrubou, praticamente acaba. Igual ele falou, bem pouquinho que tem essa... No jiu-jitsu não, é ali que começa, né? Ali que começa, daí a luta. E tem infinitas possibilidades, infinitas golpes, finalizações, raspagens, inversão de luta. É ali onde fica interessante o jogo, onde que eu brinco que dá esse vício, né? Que tu não para de aprender. Eu tô aprendendo diariamente, né? Eu tô nessa de me aposento ou não me aposento, né? Eu já tô com 35 anos. E o adulto é até 30, que é o profissional, né? Apesar de que eu lutei até depois, ainda luto às vezes de adulto. Tô entre adulto e Master 1. Mas é porque, cara, a gente aprende tanto na competição, a gente não para de evoluir. Eu sinto que meu jiu-jitsu segue evoluindo. Eu continuo ficando melhor, e daí não dá vontade, assim, não. Parece que eu tô evoluindo, então eu quero continuar lutando. Porque é esse vício de tu continuar evoluindo, continuar lutando, conquistando e servindo de inspiração e dando exemplo pra nossa molecada, né? Porque... uma coisa eles vê foto, nossa, vídeos antigos, títulos. Outra coisa eles veem agora a gente na prática, como é que se faz. E a gente tem que mostrar, porque é uma luta, né? É uma coisa linda falar na prática, que você tem que treinar, fazer 3, 4, 5 treinos por dia. Aí treinar quando tá motivado é uma coisa, treinar quando tá com dor, quando tá com lesão, quando tá desmotivado. E não, um atleta tem que fazer regradinho, que tem que ser feito todos os dias. Tu tem que dar teu melhor todos os dias pra te alcançar teus objetivos, né? Acho que assim, na vida é assim, né? Tu vai pro teu trabalho, tu vem aqui dar teus podcasts, tu vai dar teu melhor, tu vai entregar o teu melhor pra né, as pessoas que estão aqui demonstrando. E é assim, isso que a gente demonstra no jiu-jitsu, que ali é a maior escola, a maior faculdade. Mas é um desafio, tá? Porque cada um chega ali com uma criação, cada um chega ali de uma maneira, com seus jeitos, com suas qualidades e defeitos, e ensinar os alunos a ser um robozinho, porque a gente tem que ser um robozinho, é difícil demais, difícil demais. Antes vocês falaram assim, a pessoa chega agitada, a Ana falou, né? Chega agitada, tem que se acalmar, ou o inverso também. Como é que se trabalha isso? Olha, tem uma pessoa muito especial na nossa academia, que é a Luara.
que ela tem um autismo grave. Não sei o grau. Mas não é leve, assim. E ela não levantava a cabeça, assim, ela mal olhava pra gente. Agora, a gente passou 9 dias no Brasileiro. Ela veio correndo, abraçou o professor de saudade que ela tava, assim. Ela fala com ele. Ela, tá aprendendo jiu-jitsu. Ainda não fala. Não, mas se expressa um pouco. Se expressa, mas não fala comigo ainda. Mas se expressa. Dá pra ver que ela se expressa mais com ele. Eu acho que o ambiente, de modo geral, se você tem... Não todas as academias, né? A gente não dá pra generalizar nem pro mal nem pro ruim, né? Mas a grande maioria das academias, assim, o ambiente em si, ele já te abraça de uma maneira em que, se você é menos confiante, você tem pessoas ali que vão te ajudar, você tem esse contato direto físico, né? Com a pessoa, isso ajuda. Você entender hierarquia, você saber se defender, perceber que você está começando a aprender a se defender. E assim, principalmente crianças que a gente fala que às vezes não praticaram nenhum esporte, você aprende a cair, você aprende a rolar, você aprende a levantar se tem uma pessoa em cima de você. Andar, correr direito. A gente já teve pessoas que andavam sem postura nenhuma, agora mudou completamente a postura. Coordenação motora. E é um trabalho de conversa diário, né, que a gente tem ali para, né, respeito, disciplina, o tempo inteiro chamando atenção, conversando. E hoje em dia até muitos dos nossos atletas que fazem parte do projeto do time de competição nos ajudam nas aulas das crianças, fazem parte ali de toda a parte da área comercial da academia também, das aulas. Então a gente tem essa interação social entre eles ali o tempo inteiro, que eu acho que meio que sozinho, né, ele vai fazendo esse trabalho. Ela falou mais, eu acho assim, no sentido de... o jiu-jitsu meio que controla o seu ego, assim, né? Se você às vezes é muito empoderado e você vai ali, você nunca treinou jiu-jitsu. Você vai pegar uma pessoa bem mais fraca que você e ela vai te matar. Vai te estrangular ali e tu vai, meu Deus. Literalmente te põe no chão. Exatamente, isso. Eu acho Puxa o que tapete. um detalhe muito importante ali falando isso, que a gente esqueceu, o jiu-jitsu, ele tem esse poder, ele tem... todos podem praticar. Não interessa o biotipo, não interessa a idade. Pode começar ali, criança, bebezinho, praticamente 2, 3 anos, já tem formas de trabalhar com essa idade. Tu pode trabalhar com idosos. E aí, todos os biotipos. Tu pode ser raquítico e ser insano no jiu-jitsu. Ou tu pode ser bem grandão, enorme, tu ser muito bom no jiu-jitsu, porque tu tem técnicas para todos os biotipos. Através de alavanca, das infinitas assim, possibilidades. Um pouco mais fortinho que nem eu, assim, é mais fácil ou mais difícil de derrubar? Tem um monte de técnica para ser bom também, tem a técnica, né? Mas assim, eu, né, posso lutar com você, entende? Bem tranquilamente, porque tem várias técnicas que eu sei neutralizar teu corpo, te afastar. Vamos mudar de assunto. Mas enfim, né, do menor também ser apto a lutar com pessoas bem mais maiores e mais pesadas. Mas é um recado legal, assim, né? Deixar assim aberto, né? Sim. Não escolhe quem pode ir, né? Exatamente. Ele é aberto, né? É aberto. Total. Não faz distinção da pessoa, né? Não. Cada um nos seus limites, cada um com os seus, né, se respeitando, cada um respeitando a sua evolução, é muito individual. Muito. A gente vê criança que chega que já sabe fazer um monte de coisa, porque é natural, né? Tem criança que chega e não consegue correr direito ainda, então assim, é cada um no seu tempo, na sua individualidade. Mas todo mundo pode né? ficar bom. Mas, isso que é o mais incrível. Todo mundo vai conseguir absorver pelo menos essa parte além da técnica, né? Que o jiu-jitsu traz, além da técnica. Isso não. Que então, é o mais isso era uma coisa que eu, no começo, antes, no off ainda, eu perguntei. Vocês têm o propósito de trabalhar bem a questão de competição, competitivo, né? Profissional. Né? E aí tem a questão do social, que muitas vezes ele acaba sendo, tem a conotação de ser mais recreativo, né? Mas a preocupação, independe se é a parte comercial ou a parte social, o negócio de vocês é sempre focar em rendimento mesmo, né? Então, e aí tem essa questão de cada um no seu tempo, né? Claro. Porque,
Vamos lá, eu vou demorar um ano talvez para até conseguir, né, chegar num patamar, mas pode ser que outra pessoa, sei lá, um mês já tá derrubando o campeão. Tem criança que chega ali que você vê, assim, depois de uma certa experiência, você vê correr, vê se mexer nos primeiros exercícios que você mostra ali. Você já consegue ter uma noção se ela leva jeito ou se não leva, se vai ter dificuldade, né? E assim, a gente tem a parte comercial da academia que não compete. Tem A maioria, né? Na verdade, assim, a maioria dos praticantes não competem. A associação em si, o nosso projeto, aí sim todos têm que competir. A gente é focado o objetivo é esse. A parte social agora, né, que a gente tem alguns horários que são voltados para atendimento de crianças e adolescentes carentes, que inclusive a gente tem que começar mais um horário, né, eu acho. Quarta-feira, que é o horário que era livre, vai começar daí... A gente está terminando de agilizar, organizar para ver mais um horário que a gente tem para criança carente e adolescente, vai ser mais voltado para isso. Muitos ali a gente sabe que não vão competir, e tudo bem, não tem problema. Mas o objetivo é tirar talentos dessas aulas para fazer parte do time de competição. Como já tem alguns que já vieram de outros projetos, né? Do Pro Família, já tem 2 que vieram do Pro Família. Tem o menino, o Luander, que veio de um outro projeto de um professor amigo meu. Então já tem alguns que já fazem parte do time de competição que vieram de associações assim. Porque pelo que a gente falou, que eu estava conversando antes, né? De a gente achar que, independente de virar atleta ou não, o caminho que eles vão seguir ali, o treinamento que eles têm que fazer para chegar lá, se sentir preparado para um campeonato e o valor que isso vai trazer para eles no dia a dia é o que eu acho que faz a diferença realmente na vida deles. Então, uns vão ser atletas, vão levar isso. A maioria não vai, e a grande maioria não vai nem chegar perto disso. Muitos vão só competir, e a competição vai trazer isso que a Ana falou, né? Todo esse enfrentamento, a batalha interna o medo, a ansiedade que você tem que enfrentar para estar lá, enfrentar outra pessoa, o barulho que o ginásio tem, um monte de gente, aquilo ali te faz, pelo menos assim, na minha visão, te faz crescer imensamente, porque é a vontade de não ir, depois é a vontade de desistir, depois é o medo para entrar no tatame, depois se você ganha, às vezes tem criança que fica com pena do que perdeu, tem criança que extravasa, se você perde tem uns que choram, tem outros que aprendem que... Então eu acho que é uma escola da vida realmente você ir pro campeonato, independente se lá na frente você vai ser um atleta de alto rendimento ou não. O nosso objetivo, o nosso sonho é que a gente consiga fazer com que alguns desses meninos e meninas possam virar atletas de alto rendimento, possam viver disso, assim como a gente hoje em dia. Inspirações para outras pessoas, para as próximas gerações também. Daqui a uns 5, 10 anos, nós vamos ter que gravar um episódio de novo para falar, para falar desses que estão agora, aí, nessa fase de, sim, né, de descoberta, vou ser atleta, não vou. Porque, fazendo um parênteses, a gente já teve assim, casos, não do esporte em si, mas de outras atividades que são feitas que justamente trabalham a questão de valores. Na verdade, sim, teve o seu professor Orlando lá da SPACA. Né? Ele também falou, porque SPACA Blue já tem 30 e muitos anos de atividade, futsal, e assim, é uma coisa assim também que tem um propósito de tirar talentos para o esporte, né? Mas sim, a maioria não vai ser. Só que dessa maioria são tudo gente de bem, gente que venceu na sua vida, né? Seja como um empregado, seja como empresário, seja nas frentes que for, né? Por conta dos valores que vai se aprendendo ali. E isso é o legal que vocês também estão levando, assim, né? Sim. É competição, mas assim, ali dentro tem um monte de valores, né? Que estão sendo incultados aí na cabeça, né? Das crianças e adolescentes, né? Não, ali aqui a gente...
ainda está fazendo um trabalho tão legal que, igual o Iago estava falando, a gente está ensinando eles a dar aula, a se importar, como se comportar dentro do tatame, sendo instrutor. O exemplo que tem que dar, a maneira que tem que agir, já foi um trabalho árduo até aqui, ainda tá muito, ainda tem que caminhar, sabe? Tem que melhorar muito mais, assim, né? E ao mesmo tempo eles têm vergonha, ou eles ficam inseguros, ainda, mesmo que eles estão com a gente praticamente, sei lá quantas horas por dia, né? Vendo como o professor se importa, né? Dentro do tatame, como ele dá aula, como ele fala. É difícil demais, é desafiador, assim, transformar as pessoas, não só, tecnicamente, jiu-jitsu falando, eles já estão muito bem, a maioria avançado para a idade que tem, só que a gente sabe que tu não vai ganhar um título se tu é só sinistro tecnicamente, não. Para te chegar ali pronto, mentalmente, fisicamente, tu tem que fazer a maioria, praticamente tudo certo, não tem jeito. É a frase clichê que sempre se usa, né? Só talento não te leva a lugar nenhum, tem que trabalhar duro, mas é a mais pura verdade, né? Não adianta. É o trabalho duro, é o respeito, é a disciplina de tudo, desde a hora que tu vai dormir, a hora que tu acorda, o quanto de água que tu bebe, como tu se alimenta, o que tu faz quando os outros não estão vendo. Isso é o principal. E a maioria ainda não está conseguindo, né, chegar no ápice, no maior potencial, porque tá pecando nessas outras coisas, que é o que a gente não pode mudar por eles. O máximo que a gente está fazendo é instruir, mostrar o caminho. Tecnicamente, todos praticamente estão 100% já para a idade, estão evoluindo como a gente quer, mas é um todo, né? Eu acho que o desenvolvimento humano é muito mais difícil do que o desenvolvimento técnico. A gente está aprendendo isso. Eu não sabia que era assim. Veio com a maturidade, a gente foi aprendendo isso, né? Tanto é que a gente começou com atletas mais velhos e a gente percebeu que, difícil você mudar a pessoa, desenvolver uma pessoa, né? A pessoa vai socialmente, humanamente falando, depois que ela já está mais velha. Não que não dê, mas eu, pelo menos, não me senti capaz de fazer isso. Eu me vejo muito mais capaz de desenvolver uma criança igual a gente tem de 10, tem de 11, tem de 15. Já tem um agora que tá fazendo 18 esse ano, mas tá comigo desde os 13. Então, eu fiz parte dessa fase dali, né, de amadurecimento deles mesmo, de sair da infância e começar a chegar na adolescência, que é uma fasezinha bem complicada. Então, acho que eu fazendo parte dessa fase da vida deles facilita muito, até na forma como eles me veem, o respeito que eles têm por mim, do que pegar um menino como a gente tinha antes, né, de 21 anos que veio, né, passou necessidade em Manaus, chegar aqui sem me conhecer, né, eu achei muito mais complicado. E isso a gente foi devagarzinho, né, ajustando, fez um ajuste ali. Por isso que agora o nosso foco é mais nessa faixa etária ali. E continuar, né? Claro, né? Claro, né? Porque eles vão ficar mais velhos e não. O aluno agora hoje é esse faixa roxa, o Alec. Ele começou com a gente 12, 13 anos. E ele já teve talento, um talento absurdo, natural no jiu-jitsu. E agora ele tá começando no primeiro ano de adulto. Onde o negócio tá começando a ficar sério, né? Começou já no juvenil a se tornar um pouco mais profissional. Mas o jogo começa mesmo na faixa preta, onde ele pode transformar a vida dele. Legal. Quando chega na primeiro dia de treino? Primeiro dia. Já chega com alguma faixa? Faixa branca. Faixa branca. Isso. Limpinho, zero. Faixa branca. Limpinho, igual uma folha de papel branca. E aí, geralmente assim, né? Vamos falar de criança primeiro. Criança a gente coloca já junto na aula, na aula comercial que a gente tem ali, com todos juntos. Na faixa etária da criança. Porque a gente se separa por faixa etária e por nível técnico. As crianças mais avançadas treinam no treino de competição. As crianças que estão começando fazem um treino comercial. Aí tem Baby, que é de 3 a 6 anos. Aí tem o Kids 1, que é de 7 a 11, 12. E depois o infanto juvenil ali, que é de 12 até 15, 16. Ali nessa aula vai ter eu dando a aula e vão ter os outros instrutores.
Aí depende muito, é mais uma coisa de você sentir a criança, né? Tem aquela criança que tá mais acanhada, que tá mais envergonhada, é muito individual. Eu não sigo mais uma receita de bolo. Antigamente eu fazia meio que a primeira aula igual para todo mundo. Hoje em dia eu sinto muito como que é uma criança mais extrovertida, que já tá ambientada ali, não tá muito com medo, receio de entrar no tatame. Eu já deixo ela brincar, faz parte do aquecimento junto com todo mundo e faz as técnicas que eu estiver passando na aula mesmo, porque geralmente são técnicas básicas de se defender e tal, e principalmente a parte do aquecimento, que é o principal na primeira aula ali, de aprender a se mexer, aprender a cair, aprender a fazer um rolamento, entender ideias gerais. Aqui o meu objetivo é fazer isso, aqui o meu objetivo é fazer isso. E os nomes, isso aqui é uma guarda, isso é um armlock, isso. Uma coisa bem superficial assim mesmo, e mais entrando nessa parte de aquecimento. Se é uma criança que está muito introvertida, que está com aquele medo, às vezes tem 20, 30 crianças dentro do tatame lá, ela não quer entrar. Aí eu busco, converso um pouquinho antes de entrar, coloco um instrutor que eu acho que já está mais preparado, acompanhando ela o tempo inteiro na aula. Às vezes que pode ser um outro aluno também. Geralmente é um outro aluno. É um desses alunos mais velhos ali, de 16, 17, 18, que já são do time de competição, que já me auxiliam nessa... Já podem fazer isso. Aí eu coloco ali um deles com essa criança ali 100% do tempo, acompanhando ali. Se eu sentir necessidade, eu falo, não, com ele faz isso aqui agora, não faz esse movimento que a gente está fazendo, faz uma coisa mais, né, bem básica. Mas eu vou te falar que geralmente as crianças... Agora, eu fico até né? assustado, porque antigamente vinha muita criança introvertida. Ultimamente, as crianças que têm entrado lá na academia, até no comercial mesmo lá no treino da nossa academia, né, elas já chegam, já se sentem em casa, já entram no tatame, talento. corre, brinca com todo mundo. Mas é muito de você sentir na hora ali. E o adulto eu faço como faço com uma criança mais introvertida. O adulto eu acho que eu tenho a necessidade de fazer uma aula separada com alguém. Então é bom ter uma pessoa, um instrutor. Eu já não faço mais esse trabalho. Antigamente eu fazia, mas tem um instrutor. A gente tinha um menino que trabalhava com a gente, que era responsável por isso, de atender na primeira aula, ensinar ideias gerais e também defesa pessoal. E também é da individualidade de cada um. Vai chegar um cara que às vezes você mostra um exercício, você já viu que ele pega rápido, você pode avançar um pouquinho mais. Pega uma pessoa que está com muita dificuldade nos primeiros exercícios, não, para por aí, vamos focar só nesses. Mas é também aquecimento, ideia geral, o que é o nome de cada coisa. Eu estou em cima aqui, meu objetivo é chegar aqui no lado. Eu estou embaixo aqui, meu objetivo é manter a pessoa no meio das minhas pernas, não deixar ela vir para o meu lado, né? Eu não posso virar de costas, né? Eu tenho que usar minhas mãos para me defender. Aquecimentos, rolamento de frente, um pouco de defesa pessoal, pode ser uma defesa de um soco, por exemplo. É muito individual mesmo, mas basicamente isso. E a concorrência com o celular? Como é que é, pensando nos novinhos aí? É complicado. Eu acho que é dois, se não o maior problema agora dessa juventude ali. Pelo menos ali na academia. O tempo que eles passam ali na academia, né? Hoje, por exemplo, eles saem da escola, almoçam, chegam ali na academia entre 2h30 e 3 horas. Aí tem o primeiro treino, 3 às 5h30. Depois tem 6 às 7, 7 às 8 e alguns ficam ainda no último treino de 8 às 9. Então, eles chegam ali 2h30, saem 9. O tempo que eles não estão no tatame, eles estão no celular. O tempo inteiro. O tempo todo. Eu tento fazer um controle, mas eu faço isso mais com os maiores. Com os maiores ali, que eu vira e mexe, não digo semanalmente, mas a cada 3 semanas aí eu abro para ver como que tá o uso diário deles em questão de horário. Conversa, mas assim, eu também não me vejo num poder de proibir eles de usar, né? Mas eu tento conscientizar, pelo menos com conversa, porque a gente sabe que atrapalha demais. Não só eu, né? A gente tem hoje preparador físico no nosso time, a gente tem psicólogos, tem nutricionista, pessoas que também fazem um trabalho praticamente voluntário e que ajudam e que também alertam, né? Conversam sobre isso.
Mas é uma coisa que também a gente tem que... Eu vejo que eu tenho que aceitar um pouco, porque são outros tempos, né? E eu só acho que tem que ser pelo menos tem que ter um limite. Mas eu acho que esse papel de alertar, né, de conversar dos perigos também que tem. Sim. Acho que isso é fundamental, né? Inclusive agora recente, a gente está gravando, né? Para quem tá acompanhando esse vídeo, né? A gente está gravando dia 19 de maio e no dia 18 foi o dia de conscientização ao abuso infantil, né? Então, assim, muita coisa acaba surge, né? Ou a gente, sei lá como dizer assim, não é necessariamente um estímulo, mas que acontece por meio do uso das telas, né? Sim. Rede social, aquelas redes sociais que a gente são as principais. Tem aquelas que são ocultas, né? Ah, sim, o Dark Web, né? Que daí a gente não consegue chegar muito nisso, mas que a molecada tá esperta nisso. Sim. Então, esse papel de alertar, de falar desses perigos e mesmo, né, botar um tempo em algo que não vai te trazer algo de produtivo, né? É complicado, né? Mas é um papel que precisa ser feito. Alguém tem que fazer, né? Sim. Eu imagino que, assim, na escola hoje a gente tem a proibição do uso, salvo se for para questões de educação mesmo, né? Já é um passo. Sim. Então ele vai extravasar em outro momento, né? E longe dos pais, normalmente, né? Então é o momento também que onde ele está fazendo atividade que também se tenha isso, né? Sim. Acho que proibir também não é o caso de né, cortar total. Vai ser, né? Mas assim, o alerta, assim, isso eu vejo assim extremamente importante e necessário, né? Durante o treino, assim, durante o período de treino, no momento que eles estão no tatame, o celular nem entra no tatame. Mas é mais nesses intervalos que eles têm ali entre um treino e outro. É joguinho, videozinho, comendo e jogando. Não. Mas é importante, eles têm que ter uma consciência disso, né? A gente cobra deles também, porque, né, igual a gente falou, a gente ensina o jiu-jitsu, tenta ensinar, né, o caminho para se tornar um campeão, mas a gente tem a gente sabe que o jiu-jitsu competitivo é até uma fase. E aí nenhum patrocinador ou pessoa vai querer patrocinar e bancar um atleta que não tá mais lutando. Então, ou ele vai ter que seguir o caminho de dar aula, ou empreender em algum, né, caminho do jiu-jitsu, ou ensinando, fazendo cursos de técnicas para vender na internet, não sei o quê. Mas a gente fala assim, poxa, vocês estão ali, sei lá, quantas horas diárias nesse celular? Vocês não fazem um vídeo, vocês não mostram a personalidade de vocês na internet. Muitos pais que ficam postando para vocês. O patrocinador, a pessoa que vai querer ajudar vocês, não quer ver a identidade do teu pai e da tua mãe, a maneira de ser, de escrever. Não, eles querem a personalidade do atleta, quem que o atleta é. E você não pode ter medo de expor quem você é. Claro, melhorando nas coisas que precisa melhorar, né? Mas porque ela fala no, tipo... autenticidade, com que eles né? usem esse momento que eles estão no celular, que às vezes exagera, pelo menos para trazer uma coisa positiva, né? Mostrar eles treinando. Que seja essa parte de divulgação do teu trabalho, divulgação da academia, né? Isso. Da sua personalidade. Nisso ali. Coisa que vai agregar, como você falou, né? Exatamente. Isso aí vai agregar, né, na vida deles. Vai agregar demais. Que seja conseguir um patrocínio, porque, né, ganhando seguidores nas redes sociais, que isso faz diferença na vida de um atleta hoje. Quanto mais conhecido você é, mais oportunidade você vai ter, né? Isso aí é conteúdo legal que os outros vão querer ver, vão aprender alguma coisa vendo também. E isso a gente tenta cobrar, mas, né, é difícil também, que fica ali, mas não postam nada. E assim, para você, olhando um pouco na realidade de vocês, Ana, você quando, né, competia lá em 2000 Ainda competi, fui campeã brasileira agora, mês passado, né? Mas agora já no, digamos, no agora ambiente de rede social, diversão, né? É mais por, né, por ego às vezes também, mas não é mais minha profissão. Mas há 10 anos atrás que praticamente não tinha... 10 anos atrás tinha o que? Orkut, na época? Não, tinha Instagram já. Instagram, 10 anos tinha? Tinha.
Tinha começado com 2016, tinha. acho. Tinha mesmo. 17. Não, 15 já tinha, não tinha? Mas não era essa febre Mas que é já hoje em era- dia, né? era diferente, Não né? tinha Totalmente. story, não É. tinha nada. Era só uma página ali, você postava uma Era mais foto. Facebook, eu acho. 10 É, anos Facebook eu atrás. acho que era mais. Já tinha saído do Orkut uns poucos anos. Né? Mas a gente mudou não muito, tinha. né? Mudou muito. A gente não tinha essa exposição que hoje em dia se Não. tem. Não tinha nem, postava ali em campeonato só, uma preparação, mas muito pouco. Hoje Não em era dia essa é obrigação febre. do atleta É. fazer isso, na real. Não era essa Porque vai febre abrir que é. muitas portas se eles pôr um trabalho legal ali, um conteúdo maneiro. É. Esse é o ponto. Um conteúdo maneiro. É. Não, conteúdo coisas maneiro. não é dancinha, não é algo. Por favor. Não, né? Tem infinitas maneiras de tu mostrar um conteúdo legal, né, para um atleta. Expor ali sua rotina, o que faz, as suas lutas. É que a nossa ideia é realmente. É que é um trabalho difícil, né? É fácil A de gente formiga. parece que a gente quer fazer tudo, mas é difícil. Eu quero ter um plano de carreira pra ele, sabe? Ajudar. A gente já teve o irmão da Ana, que é um menino que, pô, trabalha com parte financeira, com investimento, é um super inteligente nessas questões. Ele ficou durante um tempo ensinando matemática básica pra eles, que muitos ali não sabem. Entendimento de juros de banco, coisas básicas assim. Ensinar a usar sim. cartão de crédito, quanto que tu pode ferrar a tua vida com cartão de crédito. Ensinou essas coisas todas relacionadas a banco, a pequenos investimentos, né? Fez uma rifa ali, sobrou tanto, já vamos aplicar. O quanto juntar, fazer diferença no longo prazo, essas coisas. Ele fez um trabalho bem legal também, vendo a idade da maioria, quando que vai ser o primeiro mundial de juvenil, de adulto, quantos anos eles têm, quanto que eles têm que guardar por mês para ter esse dinheiro para lutar o primeiro mundial nos Estados Unidos. Então, né, foi bem legal, assim, mas é difícil continuar. Até como, assim, eles terem esse alvo também, né? Sim. Eu preciso, sei lá, vou chutar aqui 3 anos para chegar com a esse ter valor, condições sim. de... Isso também já coloca um propósito para eles lutarem, né? Sim. Buscarem alcançar aquele objetivo, né? E ideias de como você Às pode vezes fazer até isso. buscar antes, né? É. Se a expectativa é 3 anos, não, vou trabalhar Vou mais tentar para antes. antecipar. Mas isso eu acho que assim é extremamente importante. E a exposição, ela tem ela é uma mão dupla, né? Porque dependendo do que você posta, né? A divulgação que tu faz, ela trabalha contra você. Né? Quantas vezes eu vejo, assim, pessoas que querem buscar um reconhecimento, mas daqui a pouco estão lá divulgando, fazem um monte de coisas bacaninhas, bonitas assim, digamos, regradinhas. Aí daqui a pouco chega final de semana, daí é na balada, Sim. Bebida, poxa, mas qual é a pessoa que eu quero, né? Sim. Incentivar e quem é aquela pessoa na real, né? Sim. Aquela regradinha da semana ou É só uma... entendeu? Complicado. E aí, Ana, eu acho que é muito interessante a questão do atleta, né? Ele precisa mostrar, assim, a rotina. Atleta não tem isso, né? É regradinho, né? Tem que ser, né? Tem que ser. É escolhas, né? Senão, tem que escolher outra coisa. Porque se fizer uma coisa que fica fora do que se espera de um atleta, vai trabalhar contra, né? Exatamente. Se bem que com certeza não se deve fazer essas coisas, né? Mas hoje em dia os valores estão tão invertidos às vezes que a gente vê atletas que são meio polêmicos nesse sentido e acabam fazendo sucesso, né? Tem de tudo, gente. Mas eu concordo plenamente que, né, tem que haver uma coerência ali no que você está fazendo, né? Você é um atleta de segunda a sexta, sábado e domingo, você está, né, fumando aquelas coisas lá e... Então, pelo menos tenha um segundo perfil, sei lá. Esse é o meu privado, né? né? Só para teus amigos, né? Sim. Não vai achar legal fazer isso sendo um atleta, né? Não tem como. Não, são os valores que a gente quer passar também como ser humano ali, né? Fazendo esse trabalho na academia, né? É importante. A gente tem um cuidado danado com a nossa vida pessoal, né? Não somos robôs, não somos, né?
Maria de Calcutá, mas a gente tenta seguir uma linha, né, daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Temos filho hoje também, então acho que a gente tem que tocar pelo exemplo, né? Claro. Sem dúvida. A gente vai querer que o nosso Tentar. filho Seja um atleta do jiu-jitsu também. Né? Né? Se ele quiser, né? Mas que seja um ser humano bom, né? Com princípios, Já tá correndo atrás do que ele treinando, quiser. já no tatame, já. Olha, ó. Tá com 4 anos, já tá treinando, mano. Já. Mais brinca do que treina, né? Mas tá sempre ele desde que nasceu. Tá. Campeonato e tatame, Ele vai ali. pros campeonatos com a gente também. Não tem vergonha de ninguém, fala com todo mundo. Que legal. E como é que faz para acessar o projeto, a academia? Através das redes sociais, né? Hoje, graças a Deus, né? É um perigo, mas tem o lado bom que tu pode conhecer. A gente tem um perfil da Hybrid BJ. Hybrid Jiu-Jitsu mesmo. Não, mas mudou, né? Vamos ver aqui agora. A gente vai... o arroba, né? A gente coloca na descrição depois também, né? Tá bom. Então É o Hybrid Jiu-Jitsu Association, que a gente tem a página no Instagram, a gente tem a Y Academy, que é a nossa academia, e ainda a equipe que tem outro Instagram, que é o Espíndola JJ Underline. A gente tem uma academia, né, de jiu-jitsu, muay thai e também tem treinamento funcional. Isso, que é o cross training, que a gente chama. Aí a gente tem essas 3 atividades. Aí o jiu-jitsu da academia, né, é o Espíndola Jiu-Jitsu, que é o meu nome, a minha academia, que é uma filial da academia do meu pai, que também é professor. E aí tem a nossa associação, que é a Hybrid Jiu-Jitsu, e a Hybrid Jiu-Jitsu treina lá na Espíndola. Isso. A Espíndola cede o espaço para acontecer os treinos do projeto, que é no período da tarde ali. Aí no período da noite é a parte comercial da academia. Só do Muay Thai e Cross, às vezes tem umas aulas durante o dia. Mas em qualquer um dos 3 Instagrams, se aparecer na descrição, a gente responde rapidinho. Também tem no Instagram lá, dá para entrar em contato através do WhatsApp com os números. É só marcar uma aula experimental ou perguntar dos horários do projeto, qual o horário que dá para ir fazer, né? No horário de graça. E aí tem todas as informações lá. Que provavelmente eu vou falar. Provavelmente, com certeza. Se tiver algum empresário aí que nos acompanhou até aqui, caminho ao mesmo, interessou, com certeza. Quer ajudar de alguma forma. Pode entrar, né? Porque tem o nosso perfil pessoal também nas nossas páginas. Alguma, né, na Y tem, que somos professores, fundadores. Pode falar diretamente com a gente também. Legal. E tem um número lá também, né? Só um linkzinho na bio. Vai falar sempre comigo. Bacana. Vai ser um prazer, né? Fazer alguma parceria que a gente puder ajudar. Essa troca. Poxa vida. Né? A gente luta com os kimonos, né? A gente coloca sempre a marca das pessoas que nos ajudam lá e também faz divulgações do trabalho. Nesse último final de semana foi uma das primeiras vezes que a gente teve uma empresa ajudando nas inscrições do campeonato. Uma excelente empresa. A Disbracon, que é distribuidora de materiais, né? Pagou 4 inscrições para 4 atletas lutarem nesse final de semana agora. Ontem, na verdade. Ontem, sábado e domingo. Sábado e domingo a gente ficou o fim de semana campeonato inteiro. lá em Florianópolis. Agradecer a Disbracon aí também, aproveitar a oportunidade, né? E tava lá Disbracon no kimono. A gente fez uma divulgação, né, da marca deles aqui com uma de pet, né? O símbolo deles aqui com a logo no kimono. Então, assim, eu tenho feito uma situação, a gente não combinou isso, mas vai ser agora o combinado. Disbracon vai ser a nossa palavra-chave desse episódio. Vocês só não podem falar para eles, né? Tá. Mas assim, para quem acompanha o episódio até o finalzinho e registrar isso aqui nos comentários, depois vai concorrer a um prêmio, um brindezinho aqui do podcast. Legal. Tá? Então a palavra-chave vai ser essa. Vai ser Disbracon. Né? E só vocês não podem participar. Tá, claro. E a empresa... Bom, se eles olhar, tudo bem, tá valendo, né? Mas a gente não avisa eles, né? Que tem uma palavra-chave. Sim. Tá. Que legal. Olha, a gente vai deixar depois os registros aqui todos, né, na descrição.
Nossa, foi um prazer conversar, O prazer foi com nosso. vocês. Conhecer um pouco mais desse trabalho. A gente às vezes vai se perdendo nas histórias um pouco, mas né? É muita coisa, né? Tipo, Imagina. Quer falar de mesmo tudo ao tenho mesmo tempo. É uma dificuldade de organizar tudo que eu penso pra expor, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Não, mas foi... Nossa, deu pra pegar e eu praticamente agora eu sei qual é a diferença. Do jiu-jitsu, do karatê, do judô. Praticamente eu sei. Talvez amanhã eu já não lembre mais, mas tudo bem. Daí eu vou olhar o episódio. Já vai estar aqui no pra cérebro. lembrar, né? Bom, indo pro final, eu queria pedir ainda para vocês deixarem uma mensagem final para quem acompanhou a gente até aqui. Tá, deixa uma mensagem primeiro aí, amor. Você primeiro. Eu? Tá. Bom, vamos falar uma mensagem sobre jiu-jitsu, eu acho, então, né? Eu acho que jiu-jitsu fez parte da minha vida há 30 anos, né? Teu café, teu almoço, tua janta é jiu-jitsu. E eu sou suspeito pra falar, como a Ana falou isso, mas se você tá procurando uma atividade física, se você se vê hoje em dia, né? Às vezes toda naquela, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Segunda vai ser o dia, eu vou melhorar, eu vou correr atrás, e você tá postergando e né, com aquela dificuldade de se sentir bem com você mesmo, consigo mesmo, no sentido de saber que você tá fazendo algo de positivo para sua vida, não tá naquele, às vezes quer sair daquele modo automático de acordar e trabalhar, voltar para casa e daqui a pouco esperando o final de semana e sem querer, torcendo para chegar final de semana, torcendo para chegar o Natal, torcendo para chegar o feriado. Busca uma atividade física e o jiu-jitsu, né, obviamente vai ser o que eu vou recomendar. Procure uma academia perto da sua casa, pesquise sobre o professor que toca a academia, que é o responsável, que é o head coach da academia. Pesquise um pouco sobre a história dele. Vai fazer uma aula experimental. Converse com alguém que já treinou, né? Procura talvez um ambiente mais seguro possível. Vai fazer uma aula experimental, que eu tenho certeza que o jiu-jitsu pode te ajudar muito na sua vida. É um lugar onde você pode fazer novas amizades, criar um vínculo diferente. E eu tenho certeza que vai impactar positivamente na sua vida. Então, para de torcer para chegar final de semana, para de torcer para chegar o feriado, torce para chegar segunda-feira, vai você ir para academia. Valeu? Os. Top. A minha mensagem vai ser, né, com certeza, complementando, não. Para as pessoas, independente de serem atletas, profissionais, em qualquer área, para nunca desistir do teu sonho, dos teus objetivos, por mais difícil que pareça, ache alguma forma, alguma ferramenta que te impulsione, te ajude a chegar no teu objetivo final. Porque eu sou exemplo vivo, Iago, e vários outros exemplos a gente tem. Quando a gente faz com amor, a gente corre atrás, escolhe as pessoas certas, você vai chegar lá. Independente, né, de ser um atleta que almeja sucesso na carreira, ou um campeonato, ser campeão de um campeonato específico, ou ter uma carreira vitoriosa, ou empreender em alguma coisa, ou conquistar um cargo, ou passar no vestibular para quem é mais novo. Enfim, qualquer área, né, que eu acho que o segredo é trabalhar duro, não desistir, o caminho vai ter infinitos desafios que tu vai querer desistir, que tu não desista, vale a pena correr atrás, tu vai ficar feliz consigo mesmo e depois poder ajudar as outras pessoas a conquistarem também. Que legal. Obrigada, né, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história do nosso projeto, e estamos muito felizes com essa oportunidade. Eu vou deixar uma pequena lembrancinha para ir pro obrigada. escritório. Opa, obrigado. Comigo então. Obrigadão. E essa então é a nossa história. Iago Espíndola, Ana Carolina Schmidt, Hybrid Jiu-Jitsu Association. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Gratidão. E para você que nos acompanhou, não esqueça de registrar a palavra-chave. Volta uns minutinhos aí que você vai descobrir qual é. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.